fortalecê-lo espiritualmente e fisicamente, para a honra e a glória do teu santo nome. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Boas-vindas a você que nos visita na casa de oração, na casa do Senhor. E quero convidá-los, por gentileza, a abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, Salmos de número 127. Salmos de número 127. Livro dos Salmos, Salmos de número 127. Nós estamos nesses domingos, refletindo um pouco sobre esse tema, família. E hoje o nosso tema é famílias, descansem em Deus. Ontem celebramos e comemoramos ao Dia das Mães, que é hoje, claro, mas a gente acha por melhor fazer no sábado, por alguns critérios que a igreja já conhece. Salmos de número 127. Eu não sei se é o retorno que está baixo para mim, eu não sei, dá uma olhada aí. Salmo 127. Se não for o Senhor construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àquele a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez externamos a nossa gratidão ao Senhor, pelo privilégio que temos como povo de Deus, nos reunirmos para adorar o Teu nome. Pedimos a Deus nesse momento, mais uma vez, que o Senhor nos conduza em sabedoria, na exposição da Tua Palavra, que sejamos edificados. Sei que a Tua Palavra, além de consolar, além de nos dar ânimo, de nos encorajar, ela também nos confronta. Que o Senhor prepare o nosso coração para ouvi-lo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Um adesivo no carro, sempre surge aquela famosa frase: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Essa frase, ela adverte as pessoas que têm prioridades confusas. E essa frase, ela combina muito com o que esse salmo quer nos dizer hoje. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Como é fácil para nós, irmãos, nos esquecermos do que realmente tem valor no dia a dia da vida. É muito fácil a gente esquecer o que de fato tem que ser valorizado dentro da nossa casa, num mundo moderno como está hoje. As pessoas trocam as coisas. Parece que hoje resume a vida familiar na famosa frase: quem morre com mais brinquedos ganha. E é uma pena isso estar entrando dentro das famílias que conhecem a Deus. Essa busca desesperada, desenfreada por sucesso, por status, por bens, por fama, ela tem vendado os nossos olhos para aquilo que de fato é prioridade, para aquilo que Deus nos deu como presente, que muitas vezes está na nossa sala, que é os nossos filhos, que muitas vezes está dentro da nossa própria casa, que é a nossa família, pai, filhos, enfim. Será se vale a pena uma busca frenética por sucesso, a ponto de isso venha atrapalhar a construção de um lar bíblico, de um lar que honre ao Senhor? Será se vale a pena trabalhar incansavelmente sem poder curtir o fruto do seu trabalho em companhia com aqueles que nós amamos e com aqueles que nós somos amados? O texto não está dizendo que você tem que parar de trabalhar.
O texto não está dizendo que você não tem que buscar, que você não tem que construir. Mas o texto está mostrando o perigo dessa arrogância, desse egoísmo, dessa autossuficiência, de você achar que tudo é conforme as tuas mãos, tudo é conforme o teu controle, a ponto de você sacrificar a sua própria vida, e muitas vezes você não vê a sua família ser feliz aos pés do Senhor. Esse salmo, ele nos adverte sobre prioridades invertidas. A simplicidade desse salmo, meus irmãos, nos leva a lembrar que Deus, Ele nos presenteia com o quê? Com a família. E essa família, ela precisa ser valorizada. Essa família, ela precisa ser bem cuidada, na dependência do próprio Deus. Em vez de nós sermos idólatras, em vez de idolatrar o trabalho, nós devemos sim ser responsáveis, nós devemos sim ser diligentes no serviço, mas sem perder de vista o propósito do trabalho na família. E o propósito do trabalho na família é para a glória de Deus. Entenda uma coisa, irmãos, nós devemos trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Nós trabalhamos para podermos glorificar a Deus e também para curtir com a família. Esse é o propósito do trabalho à luz da Escritura. É você trabalhar para que o nome do Senhor seja exaltado, mas também para você curtir com a sua família. Não é pecado você ir a uma praia. É pecado para mim, se eu pular dentro estou morto, que não sei nadar. É pecado. Mas o trabalho aqui, biblicamente falando, é para esse propósito, para que o nome de Deus seja glorificado e você possa curtir com a sua família. Os Salmos 127 e também o 128 é o que nós chamamos de salmo de peregrinação. Estes salmos, eles descrevem a bênção da família. A bênção da família que é centrada no Senhor. A bênção da família que é centrada na aliança com Deus. Os israelitas, 3 vezes ao ano, eles subiam com suas famílias para caravanas a Jerusalém, cantando esses salmos, exaltando a Deus. Não é de surpreender, meus irmãos, que no inário hoje de Israel, há pelo menos 5 cânticos desses incluídos para cantar com a família. Porque Deus trata essas coisas como amor, casamento, família, filhos, essas coisas que é dentro do nosso coração, Ele trabalha de forma poética. Ele trabalha de forma com a família e não algo individual. E por isso esse salmo, ele nos adverte sobre a questão de você colocar as coisas no devido lugar. Colocar as pessoas no seu devido lugar. O trabalho no devido lugar. E Deus no centro de todas as coisas. O Salmo 127, ele se divide em 2 partes, para que você possa compreender melhor. A primeira parte, ela vai revelar a futilidade de construir um lar, uma casa, com autossuficiência, sem a dependência de Deus. É essa a primeira parte do Salmo. Ele vai nos alertar sobre a ideia inútil de querer construir um lar com as suas próprias forças, sem ter e estar na dependência de Deus. A segunda parte do Salmo vai lembrar os pais. Vai lembrar os pais de que uma das formas principais que Deus abençoa a família é nos dando filhos para que possamos cuidar deles. Talvez hoje você saia daqui triste comigo, não sei. Mas esse salmo vai bater muito. Já bateu em mim onde vim para cá, a semana toda. Esse salmo vai mexer com o nosso coração hoje. Esse salmo eu espero que nos machuque bastante. A ponto de que a graça de Deus seja suficiente para nós, para nos alertar a mente, o coração e nos consolar e nos dar força para zelar por nossa família e por nossas crianças. O que esse salmo está tentando trazer para nós, irmãos, é que não podemos perder de vista a razão por que trabalhamos arduamente é para levantar uma geração de filhos fiéis a Deus, uma geração de filhos adoradores, uma geração de filhos que adorem o Pai em espírito e em verdade. Esse é o legado que nós devemos deixar. E não apenas uma estrutura mental boa de uma faculdade. E que isso é importante. É bom ver os filhos serem formados em medicina, advogado e por aí vai, de muitas profissões. Mas acima disso, que esses filhos, seja qual for a profissão deles,
que no final da nossa vida, nós possamos olhar para eles: os meus filhos são verdadeiros adoradores de Deus. Seja qual for a profissão, eles adoram a Deus. Esse é o desafio para nós. E não é fácil. E a primeira lição que nós temos aí é: descansa em Deus, pois Ele é o firme fundamento de quem? Da família. Olha o verso primeiro: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. É inútil construir um lar sem a dependência e a guarda de Deus. A palavra que tem na sua Bíblia aí, a expressão traduzida como em vão ou inútil, descreve a ideia de vazio, de vão, de sem sentido. Ou seja, o que o salmista está mostrando para nós que é inútil, é fútil, é frustrante, que vai levar ao desespero. Quando nós chegamos no final da nossa história, quando nós olhamos a nossa construção feita por nós mesmos, nós vamos olhar: rapaz, não chegamos ao propósito desejado. E esse salmo destaca aí, se você observar os versos 1 e 2, ele destaca 3 ocupações do ser humano que são inúteis sem o envolvimento de Deus. Que é o quê? Construir, está aí o texto, guardar e trabalhar duro. Se você e eu fizermos essas 3 coisas, sem a dependência de Deus, tudo vai ser em vão. Esse salmo para os peregrinos que pegavam suas famílias, esposa, filhinhos, netos, subiu ali para Jerusalém, deixavam suas casas sem ninguém, sozinho, era um consolo para eles. O que o salmista está dizendo: olha, vocês que estão subindo aí para Jerusalém, vocês que estão indo louvar a Deus com suas famílias, fiquem tranquilos, porque Ele é quem guarda. Se o Senhor não guardar a casa de vocês, é em vão tudo isso que vocês estão fazendo. Se o Senhor não for o construtor da cidade, o construtor da casa, o vigia da cidade, é em vão tudo isso. Então subam para Jerusalém, vão cantar a Deus tranquilamente. Confiem nele, confiem no Senhor, confiem que Ele está guardando a sua família, confie que Ele está guardando o seu filho. Faça a sua parte, mas confie no Senhor. O que o salmista está condenando aqui é a avareza, que vai culminar, fechar aí num desprezo do lar. Algo que é comum em nossos dias. O egoísmo, irmãos, que o salmista vai mostrar, ele leva a nós desprezarmos os filhos. Os pais muitas vezes se interessam mais pelo próprio bem-estar do filho do que a própria criação dos filhos. A mídia, ela nos conduz a isso, a nós olharmos para o bem-estar, para o prazer, para o divertimento, para a carreira do filho. Não estou dizendo que não é importante essas coisas, mas muitas vezes nós colocamos isso em primeiro lugar e esquecemos da criação deles. Esquecemos de criar eles na palavra de Deus. E aí no Salmo, eu coloquei a sequência para você acompanhar melhor. No verso 1 ele fala a construção. A construção aqui, ela pode ser vista duas coisas. Pode ser física e pode ser também uma construção na edificação de um lar. Mas é mais provável que o salmista esteja se referindo à primeira ideia, uma construção física de uma casa. Essa era a mentalidade do salmista na época. O texto traz a ideia de um serviço pesado, de um labor, de uma fadiga, que não chega a nada quando feito com a autossuficiência. Você construir algo sem a dependência de Deus, não vai chegar a nada. Talvez você possa até ter sucesso, mas se não for na dependência de Deus, no final vai causar tristeza. E ele também dá uma outra ilustração aí sobre a vigilância vã. O texto diz aí, literalmente, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia quem? A sentinela. Em outras palavras, sem Deus como nosso protetor, sem Deus como o nosso guarda, não existe um guarda humano que consiga guardar as nossas famílias. Não existe nada nesse mundo que possa proteger a nossa família se não for Deus. Podemos até investir em cercas elétricas, propriedades monitoradas por câmeras. Podemos até colocar guardas com armas nas portas, mas se o Senhor não for o guarda, nós podemos até colocar rastreadores de satélite em nossos transportes, mas se o Senhor não for o guarda, é isso que ele está dizendo, tudo é em vão.
Ele não está dizendo que você não pode fazer isso. Ele não está dizendo que você não pode guardar a sua família, protegendo com câmeras. Não é isso. Ele está dizendo que tudo isso, a parte do Senhor, é inútil. Coloque segurança na sua casa, vigie a sua família, mas acima de tudo, coloque ela nas mãos daquele que guarda a sentinela, que é o nosso Deus. Porque o mundo hoje, ele é cruel. O mundo hoje, ele é sutil, ele é sagaz. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Você protege sua família de todos os lados, mas se Deus não estiver guardando, tudo é vão. E o texto também diz no verso 2, sobre um trabalho vão aí, ó. A terceira ilustração, quando ele fala, se o Senhor não vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar, versículo 2. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. A terceira ilustração é alguém que é obcecado. É alguém que levanta bem cedo e vai para a cama tarde. Mas depois de todo o seu esforço, vem a tristeza, vem a angústia. Quantas pessoas nós vimos em frases aí das mídias: eu daria tudo para ver o meu filho longe disso e daquilo, das drogas. Eu daria tudo para ver meu filho aqui servindo a Deus. Eu tenho todas as riquezas, mas não tenho a minha família saudável. O que o salmista está condenando não é você trabalhar, entenda isso. É as prioridades. Irmãos, não esqueçamos que o pão de cada dia que Deus coloca à nossa mesa, esse pão de cada dia ele pode se tornar muito amargo, se ele for misturado com a ansiedade e com a autossuficiência. Vai vir pão de dores. Se o pão de cada dia que Deus coloca à nossa mesa, nós queremos ultrapassar ele, querer fazer as coisas do nosso jeito, esse pão vai ser amargo. Olha o texto aí, o verso 2. Trabalhando arduamente por alimento, o Senhor concede sono a quem? Aqueles a quem Ele ama. Esse termo aí, arduamente, é um termo que lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus pune Adão e Eva, principalmente a mulher, que ela disse que ia sentir dores, ia ter multiplicação de dores na hora do parto. É essa mesma ideia, essa expressão, arduamente, penosamente, é dor. E o que o salmista está dizendo é exatamente isso. Se a nossa família, se o pai de família, se a mãe, a líder da casa, a auxiliar da casa, fizer tudo do seu jeito, sem a dependência de Deus, o pão de cada dia será um pão doloroso, um pão de dor. Mas o texto, no verso 2, ele nos traz um conforto agora, onde ele diz no final: mas o Senhor concede sono àqueles que o amam. O que o texto está dizendo é: descansa em Deus. O Senhor, nosso Deus, Ele concede descanso e paz para nós. Por implicação, Ele concede até sustento para os nossos filhos. Deus nunca há de deixar faltar o pão de cada dia na sua mesa. E se faltar, é porque Ele tem um propósito também. Porque tudo está na dependência dEle. Estar na dependência de Deus, descansar em Deus, é saber que Ele é o fundamento da nossa família. Quem foi que criou a família? Quem? Deus. Então por que o desespero? Porque o nosso coração é perigoso em querer fazer as coisas do nosso jeito. Nós nos achamos sábios demais. Mas se nós estivermos na dependência de Deus, aí sim nós vamos conseguir construir, guardar e trabalhar, como está no verso 1 e 2. O que é que o salmista está trazendo para nós de prática aqui, irmãos? Ele nos ensina que é Deus quem dá a paz. Ele nos ensina no verso 2, na parte B, que Deus quer na nossa família não é estresse. Deus quer na nossa família que reine a paz. É que reine a tranquilidade. Dívidas, frutos de cobiça, indisciplina, excesso de trabalho, falta de coerência, disciplina de filhos, tudo isso, num lar que serve a Deus, todos os dias, por meio da sua graça, nós temos que buscar que isso saia da nossa casa. Que não saia da nossa casa. Hoje eu não sei se quem é professor, com certeza está por dentro desses assuntos. Nas nossas escolas hoje, quantas crianças
Muitas vezes em sala de prova, estão caindo nas cadeiras, não conseguem fazer uma prova de sono. Sabe por quê? A noite toda jogando um tal de Free Fire. O estresse. Quantas hoje passam noite vendo filmes, vídeos indecentes. Os pais cansados vão dormir. Filho pega o celular e vira à noite. Amanhece igual um zumbi, os olhos. Tudo isso é ser arrancado da nossa casa. Não é jogar o seu celular no rio, não. Meus irmãos, é comum na criação de filhos nós perdermos de vista o padrão de Deus. O padrão de Deus na santidade da casa. Nós ficamos insensíveis ao padrão de Deus bíblico, o que é viver conforme a vontade de Deus em nossos lares. Nessas horas, meus irmãos, é que nós precisamos, como diz o Salmo aqui no 127, verso 2, bem no final, pedir a graça de Deus para que Ele nos dê um sono tranquilo, para que possamos resgatar para a nossa casa o padrão de Deus do que é família. Nós precisamos disso. O texto não está de forma alguma, quando ele diz que nós temos que descansar em Deus porque Ele dá o sono, o texto não está tirando nossa responsabilidade. Nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar dos nossos filhos, mas Ele está advertindo, entenda isso. O excesso de trabalho à custa do que é mais precioso, que é a sua família. É a sua família. Trabalhar sem parar, sem curtir a família, sem curtir os benefícios que Deus tem colocado dentro da sua casa, sem curtir um abraço do seu cônjuge, sem curtir o abraço do seu filho, seja pequeno ou grande, da sua mãe. Do que adianta? O que o salmista está dizendo, chegou a hora de vocês descansarem em Deus e poder usufruir de tudo que vocês têm feito. Por isso, meus irmãos, a Bíblia mostra que fomos feitos para trabalhar, mas de forma que esse trabalho venha adorar a Deus, como está lá em Gênesis 2, do 15 ao 20. Você pode gastar energia, tempo, bens, para construir belas mansões, mas cuidado que ao mesmo tempo podemos destruir o nosso lar. Tende o desafio que está diante de nós, e só vamos poder construir, guardar e trabalhar se nós tivermos da dependência de Deus. Essa é a primeira parte do Salmo. Descansa em Deus, porque Ele mesmo é o fundamento da família. Mas nós temos a segunda parte do Salmo. Descansa em Deus, pois Ele nos deu uma família para dela o quê? Desfrutarmos. Olha o verso 3 ao 5, vamos ler novamente. Os filhos são o quê? Herança. Uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Agora o foco aqui muda. O foco aqui muda da construção da casa para a construção do que é mais precioso dentro dela. Quem? Os filhos. Assim como a perspectiva do salmista, ou a perspectiva de Deus, do que o trabalho radicalmente é diferente do que o mundo pensa, do que Deus pensa, ele agora vai focar que a maneira como o mundo e muito de nós, viu? Muitos dos crentes pensam como encarar os filhos. O mundo pensa totalmente diferente do que Deus pensa. Nós muitas vezes criamos os nossos filhos totalmente contrário àquilo que Deus pensa. Nós vamos naquilo que o mundo vai nos ensinando. Apesar, meus irmãos, de comemorações nacionais como o Dia das Crianças, a nossa sociedade ela tem adotado uma atitude muito cruel com elas. A nossa sociedade tem machucado as nossas crianças. Olha as frases, abre aspas, filhos interrompem nossas carreiras promissoras. Filhos bagunçam o nosso orçamento familiar. Filhos alteram o nosso estilo de vida. Não dá para ter filhos. É verdade, eles bagunçam. É verdade, eles mudam a nossa carreira, eles interrompem muitas carreiras. É verdade isso. É verdade. Mas quantos, depois de tanto trabalho, depois de tanto esforço seu,
e você lutar por eles, investir na vida deles. Chega um dia que muitas vezes, quando ele sai de casa, nem diz assim, obrigado papai, né? Obrigado mamãe. Quantos nem isso falam? Hoje há tantas evidências, meus irmãos, de atitudes que são prejudiciais às nossas crianças. Primeiro, aborto. Prejudicam os nossos filhos. Outra coisa, planejamento familiar. Vamos fazer um planejamento aqui, nós vamos adiar o menino. Esse adiamento, nunca a criança vem. Quer ver outra coisa? Maltratos. Pais, mães que espancam seus filhos. Criação terceirizada. Deixa que as babás cuidem. Isso prejudica os nossos filhos. Mas tem o outro lado, irmãos. Ao mesmo tempo que alguns encaram as crianças como uma inconveniência, ou muitas vezes como uma praga, que há pais que já vimos de seus lábios, ouvimos, de que esse menino foi uma maldição na minha vida, essa menina. Mas há o outro lado, o extremo, pais que têm os seus filhos como filho idólatra. Pais que adoram seus filhos. Pais que colocam os seus filhos acima do próprio Deus. Eu vou usar um nome aqui apenas como ilustração. Tomara que não tem nenhum nome com esse que eu vou citar aqui. Quem manda na minha casa é o Júnior. Entende? Ai daquele, ai dos pais se não limitar o Júnior, porque é o Júnior que manda aqui. Pai, permite que os filhos sejam o centro das atenções. Os filhos não têm limites hoje. Eu estou me colocando no meio porque eu sou um pai. E não é fácil tratar isso. Mas a Bíblia nos orienta que nós devemos disciplinar os nossos filhos. Hoje, de forma cômica, brincadeira aí do povo aí nas redes sociais, postaram uma Havaiana, né? 59 anos disciplinando os filhos. Feliz Dia das Mães. Palmada. Se bem que no meu tempo, não sou tão velho, não era muita Havaiana não, era um negócio mais grosso, né? Mas deixa quieto. Mas os filhos têm sido o centro das atenções, os pais têm idolatrados. Gary e Anne Murray, em seu livro Educação de Filhos à Maneira de Deus, eles afirmam assim: filhocentrismo menospreza o relacionamento marido-mulher, tornando os filhos o eixo da família e não o relacionamento conjugal. Por isso, os filhos devem ser considerados como bem-vindos ao ciclo familiar e não o centro das atenções. Irmãos, filhos é uma bênção de Deus. Filhos é graças a Deus por eles. Mas quando eles chegam, nós vamos dizer: bem-vindo à nossa família, garoto. Bem-vindo à nossa família, garota. Aqui que manda é papai e mamãe. O amor tem que vir primeiro aqui para que possa refletir no filho. E não os pais se prostrando diante dos filhos: faça a sua vontade, meu filho. Não. Até olhando para Jesus, que era filho do Pai, ele fez a vontade de quem? Do Pai. A pergunta a ser respondida diante disso que eu estou falando para você: por que não devemos maltratar os filhos e por que nós não devemos idolatrar eles? Está aí as respostas, bem no texto. Primeiro, filhos é herança do Senhor. Na Bíblia, o termo herança representa segurança, força e sensação de permanência. O que o texto está querendo dizer é que os filhos, eles conservam o nome da família, garante a continuação dos valores da família. Por isso eles têm que ser bem ensinados. Meu filho, você vai crescendo e vai colocando os meus valores aí para o resto da vida. Os valores dessa casa são cristãos, o valor dessa casa é de Deus. A concepção que Deus, de forma maravilhosa, dá às mulheres de gerar filhos, mostra claramente que é Deus quem dá os filhos. Por isso que o texto está dizendo que eles são herança do Senhor. Deus é o autor da vida. Deus é quem dá à família filhos e também retém, como nós aprendemos ontem. Meus irmãos, não há bênção maior
na nossa vida como pais, entendo isso, do que o nome da família ser levado por descendentes piedosos. Lá na epístola de 3 João, capítulo 1, no versículo 4, diz assim: não tenho maior alegria do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Não tenho maior alegria do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Deve ser um orgulho para um pai ouvir isso que João está falando. Sabe por que nós não devemos maltratar os nossos filhos e nem idolatrá-los? Segundo, porque os filhos, além de ser herança, são o quê? Frutos, não é isso? Frutos do Senhor. Está aí, ó. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, galardão. Fruto aqui é o resultado da bênção na Escritura. No livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 17, diz assim, ó: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. A palavra delícias foi usada no Antigo Testamento apenas 2 vezes, e ambas significam comida ou banquete. O que o provérbio está dizendo e o salmista está dizendo, quando nós educamos os nossos filhos, quando nós corrigimos nossos filhos, quando nós disciplinamos nossos filhos, nós teremos descanso, teremos delícias, bênçãos na nossa casa. Não devemos maltratar os filhos, não devemos idolatrá-los, mas devemos disciplinar os nossos filhos. Sabe por que não devemos maltratá-los e nem devemos idolatrar eles? Porque eles, terceiro, é uma recompensa. Galardão aí no seu texto, galardão do Senhor é o termo usado em relação para salário. É o fruto do trabalho, você trabalha e essa expressão é muito usada aqui na Bíblia para servos, soldados, pastores, tá? O prêmio da fidelidade dessa pessoa, do trabalho árduo, é recompensa. E no caso aqui da família, do casal, a recompensa é os filhos. Aquelas vidas preciosas que Deus nos deu, como fruto do amor, são tesouros mais valiosos do mundo. Não está para trocar por nada. Eu tenho certeza que você não trocaria o seu filho por uma montanha de dinheiro, de prata, nada. Mas também, irmãos, quantos casais sem filhos dariam uma montanha de ouro para ter um filho? Já pensou sobre isso? Por isso, o filho que Deus deu para você, zele por ele de forma correta, de forma bíblica, discipline se necessário. Alguns pais falam e eu achava que era bobagem, mas hoje eu sei que é verdade. Quando a gente dá uma palmada no nosso filho, a gente chora, né? A gente vai para dentro do quarto chorar sozinho para o filho não ver, mas dói mais em nós do que nele. Já aconteceu comigo a palmada que eu dei na minha filha, por desobediência. Mas foi de rasgar a alma, sabe? Foi de rasgar a alma, mas é necessário. Mas é necessário. Filhos são uma recompensa. Quarto, sabe por que você não deve e eu não deve maltratar os filhos e nem idolatrar eles? Porque são flechas. Flechas representam não somente uma linha de defesa, como está aí no versículo 5, 4, como flechas na mão do guerreiro. São os filhos. Mas também aqui é uma forma de adquirir alimento. A pessoa que usava flecha naquela época geralmente era caçador. Talvez a ideia por trás aqui, eu falei um pouco disso domingo passado, a ideia por trás seja enfatizar que os pais precisam moldar os filhos. Tá? A flecha ela precisa ser direcionada. Isso requer disciplina, isso requer um discipulado dia a dia. Ensinar dia a dia os fundamentos da palavra de Deus para os filhos. Queridos irmãos, uma família que é fundamentada em outro fundamento que não é Deus, sabe o que é que vai ter na sua casa? Falta de disciplina, falta de esforço para inculcar na cabeça do filho a palavra de Deus, falta de tempo para investir atenção neles, para você ensinar. Isso numa casa que não tem Deus como o verdadeiro fundamento da família. Que não seja o nosso caso. Quinto, sabe por que você e eu não podemos de forma alguma maltratar e idolatrar os nossos filhos?
porque os filhos são uma bênção. Olha o texto aí no verso 5. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia. Uma palavra-chave aí descreve o homem ou a mulher que tem filhos é feliz. Feliz aqui no texto hebraico é abençoado. Filhos são manifestações concretas da bênção de Deus. São fonte de alegria. Apesar da maldição do pecado em Gênesis capítulo 3, Deus, de forma graciosa, tem nos dado um presente. E o presente aqui na família é os filhos. Esse termo também ele descreve tanto uma prosperidade material como também uma prosperidade espiritual. O bem-estar dos filhos. Cada filho, meus irmãos, que tem nos nossos lares, é a imagem de Deus na terra. Uma imagem que deve ser protegida. Uma imagem que deve ser criada com cuidado, com carinho, com amor. Querido casal, você que está em condições de ter filhos, ore para que venha filhos. Não ore para que não venha. Ore para que venha filhos. Alguns Deus não deu essa condição. Se Deus tivesse dado condições à minha esposa, podia vir 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tranquilo. Isso eu acho que Deus não deu condição. Vai que Deus deu, né? Talvez seja só uma etapa. Cessou por um momento. Pode vir. Já tem uma mulher, se vier 5 homens, dá um time de futsal bacana. Sabe? Porque filhos é bênçãos. Ah, pastor, eu ainda não tenho uma casa, eu ainda não tenho isso. Eu não estou dizendo que você tem que ser irresponsável. Mas eu estou dizendo que você tem que orar com carinho sobre isso. Oh Deus, me dá uma oportunidade, graça para que eu possa criar o meu filho. Ana, vimos ontem que ela orou pelo filho antes de ele nascer. Ela era estéril. Orou antes de ele vir. Ore hoje, você que não tem filho. Ore, Deus, eu ainda não tenho, mas eu sei que quando ele vier, vai ser bênção tua. Faça isso. Porque filhos são uma bênção. 6º e último. Sabe por que eu e você não podemos maltratar e nem idolatrar os nossos filhos? Porque eles são um testemunho do caráter dos pais. Olha o verso final aí, ó. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Há pelo menos 2 possibilidades de interpretação dessa descrição poética aqui do Salmo. A primeira é que os nossos filhos, eles são uma linha de defesa, um testemunho de caráter dos pais. Quando a reputação dos pais é atacada, os filhos defendem. Essa é a primeira ideia aqui. Naquela época, no lugar de tribunais, de disputas, quando alguém falava mal do pai ou da mãe, o filho... Opa, não, ele não. Sabe por quê? Porque na minha casa, eu vejo quem ele é e quem mamãe é. Mamãe é assim. Papai é assim, ele não faz isso. Eles defendem o caráter. O texto pressupõe de pais íntegros. Os filhos de pais que confiam no Senhor terão um caráter digno. Um caráter não está falando aqui de perfeição, de ser perfeito, mas de uma pessoa que confia no Senhor, uma pessoa que entende as suas limitações, que mostra para os filhos que há dificuldades financeiras na casa, que mostra para o filho que o negócio é duro, o trabalho é árduo, que sempre tem o coração aberto para os filhos. Essa é a ideia do texto. Os filhos, a outra interpretação também, quando fala de que ele não será humilhado, é a ideia, irmãos, de que os filhos vão representar melhor os males da velhice. Quando os pais estiverem na solidão, ou muitas vezes a pobreza, a depressão, os filhos serão o nosso maior refúgio, a nossa maior fortaleza. A ideia bíblica é que no final, quando os pais estiverem velhinhos, é que os filhos abençoem os pais, cuidando deles. Isso é uma família que serve ao Senhor. Eu quero concluir dizendo algumas aplicações para você. Primeiro, você viu falar muito de filhos aqui. Eu não sei se é o seu caso, mas se você ainda não pode ter filhos, por questões de saúde, quem sabe. Talvez a pessoa que vai nos ouvir por essa gravação também. Entenda uma coisa, a ausência de filhos não pode ser interpretada como uma maldição sobre eles. Entenda isso.
A ausência de filhos não pode ser interpretada como uma maldição. Porque muitas vezes nós não entendemos os propósitos eternos de Deus. Nós não entendemos. Então, a infertilidade, por assim dizer, ela precisa ser encarada com a confiança no Senhor. Ela precisa ser encarada com o coração aos pés de Cristo. Casais que não têm filhos, nós, igreja, se conhecermos pessoas assim, nós precisamos olhar com compaixão, com sabedoria, evitar piadinhas sem graça. Cadê? Não vem não? Você não pode. Temos que evitar isso. Temos que evitar. Talvez se você, Deus não te der condições físicas de ter filhos, considere a possibilidade de adoção. Considerem. Considerem. Segunda lição para hoje. Aplicação. Em vez de darmos graças por tudo, irmãos, muitas vezes os pais, eles murmuram, eles fofocam sobre os próprios filhos, falam mal dos próprios filhos, como se filhos fosse a pior coisa que aconteceu na vida deles. Filhos, nós aprendemos que é herança do Senhor, fruto do Senhor, uma recompensa do Senhor, são flechas do Senhor, são uma bênção do Senhor, são uma testemunha do Senhor. Como pais, nós somos responsáveis diante de Deus pelo ambiente da nossa casa e a criação dos nossos filhos. Por isso, meus irmãos, nós precisamos clamar a nosso Deus, pedir a graça dEle, nesse momento tão difícil de criar filhos, que não é fácil hoje, para cuidar deles, para manter eles, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Terceira lição para você e para mim. Nós devemos parar de trabalhar tanto, irmãos, e aproveitar mais a vida com a nossa família. Quando eu falo família, sejam filhos, sejam com os pais, sejam com avós, sejam com parentes, seja com a família da fé. Aqui entra um parênteses, né? A igreja, o dia do Senhor, o domingo. Não trabalhe a ponto de se matar que não tenha tempo de estar com a família de Deus no domingo. Tenha tempo para curtir, celebrar, contemplar o seu trabalho. Tenha tempo para isso. Tenha tempo para a sua família. Tá? Você que trabalha por carteira assinada, suas férias, não fique adiando suas férias. Não, vou pegar férias, vou viajar, vou curtir com a minha família, vou amar meus filhos. Faça isso. Deus guarda a sua cidade. Deus guarda a sua casa. Deus guarda o seu negócio, porque Ele é fiel. Quarta lição. Hoje é culto de ceia. E esse salmo tem aplicações também para esse momento. Sabe por quê? Porque a ceia nos lembra que nós éramos órfãos. Nós não éramos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus porque fomos adotados por meio de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para celebrarmos o seu amor que nos comprou, que nos resgatou. Hoje nós podemos dizer que fazemos parte de uma família real porque nós fomos adotados. Nós chegamos aqui deficientes espiritualmente, mas Ele nos adotou e o seu poder, o seu sangue nos curou de todas as nossas enfermidades espirituais. Esse é o Senhor que nós servimos. Então, famílias, descansem em Deus, porque Ele guarda a sua casa, Ele guarda a sua cidade, porque Ele é Deus. Ele é Deus dos deuses. Amém? Quero convidar você a ficar de pé para a gente orar. E após a oração, quero convidar os diáconos a virem aqui à frente. Pode vir logo o irmão Ademir, irmão Joel. A irmã Fernanda possa também desligar aqui a nossa gravação. Nós vamos orar, enquanto também a irmã Fernanda vai cantar uma canção sobre a ceia. Os diáconos já podem se dirigir e entregar o pão e o vinho.